O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse hoje para o terceiro mandato seguido. A cerimônia acontece apesar da acusação de fraude nas eleições. Centenas de agentes de segurança fortemente armados foram mobilizados ao redor do Legislativo e de outros poderes públicos no centro de Caracas. A medida faz parte de um plano de defesa nacional. Hoje pela manhã, as autoridades anunciaram que a fronteira com a Colômbia ficaria fechada até segunda-feira em resposta a supostas informações sobre uma conspiração internacional contra o governo. Denúncias de planos para derrubar Maduro são frequentes, sendo a Colômbia e os Estados Unidos geralmente os acusados. No poder, na verdade, desde 2013, apadrinhado pelo falecido Hugo Chávez, Maduro governa com mão de ferro e apoio das Forças Armadas. Ele nega que tenha fraudado as eleições, mas as atas de votação não foram divulgadas, não. Maduro prometeu um terceiro mandato de paz e recuperação econômica, além da proposta de uma grande reforma na Constituição. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Nenhuma surpresa, né? O Rutia disse que iria tomar posse, que voltaria ao país, mas, obviamente, muito difícil, né, que isso fosse acontecer. Realmente, Maduro tomou posse hoje. Isso, Kelly, até porque há uma espécie de alinhamento entre os diferentes poderes, as diferentes instituições da Venezuela em torno do regime. Obrigado pelo convite, é uma satisfação sempre estar aqui com você. O Maduro tomou posse e fez um discurso agradecendo múltiplos setores da sociedade venezuelana, agremiações, associações, sindicatos, classes sociais, tudo isso usando ou evocando a imagem do Simón Bolívar, agradecendo que a Constituinte anterior criou o quarto poder, que é o poder popular, e ali tem um representante também que ele agradeceu, mas que na prática o que acontece, tendo múltiplos partidos, o regime tem o apoio maciço dentro do parlamento, conseguiu fazer recomposições nas Forças Armadas desde a época do antecessor dele, o Hugo Chávez, assegurou uma espécie de núcleo duro, né, ideologicamente alinhado a ele, assim como que guarda revolucionária paralela que a oposição acusa, que serve também para a repressão, além das Forças Armadas, além das forças policiais, para perseguir qualquer um que critica o governo. Ontem teve manifestações a favor do governo, ficou apenas em um bairro, contra o governo em diferentes áreas e, inclusive, uma ex-candidata a presidente, Maria Corina, alega que foi presa, o regime diz que não aconteceu, que foi só um golpe midiático, mas a tudo o que parece, Kelly, ele seguirá para mais 6 anos e, se chegar até o fim, será o presidente mais longevo da Venezuela, com 18 anos de exercício do poder. Vamos falar um pouquinho mais sobre os protestos, então, porque realmente ontem, durante esses protestos, foram convocados pela oposição. A líder opositora Maria Corina Machado disse ter sido detida, né? Foi detida. Ela estava escondida desde agosto, pouco depois das eleições reivindicadas por Nicolás Maduro. Segundo a equipe política de Machado, ela foi interceptada e derrubada da moto em que se deslocava pela capital. O comunicado ainda aponta que armas de fogo foram disparadas. Uma pessoa foi baleada. Durante o período em que ficou detida, Machado foi forçada a gravar vários vídeos e depois foi liberada. O ministro do Interior chamou a denúncia de invenção e disse que, se a intenção fosse prender a opositora, ela ainda estaria detida. Apesar da grande presença de opositores nos protestos de ontem, as manifestações não foram tão fortes quanto as realizadas depois da campanha eleitoral. Muitos manifestantes têm medo da repressão brutal das forças da Venezuela. Durante os protestos pós-eleições, em julho, 28 pessoas morreram, quase 200 ficaram feridas e mais de 2.400 foram detidas. Então, esses números explicam, né, porque que agora muita gente ficou com medo de voltar a protestar.
É isso, Kelly. A Rádio França Internacional anuncia desde a feira que o regime publica de tempos em tempos, no mínimo uma vez a cada hora, imagens de policiais fazendo rondas pela cidade para demonstrar exatamente que esse aparato dele está nas ruas e é um aparato de repressão, já que existe no imaginário coletivo o perigo de sofrer prisão. Mais de 2.500 pessoas foram presas em agosto, a maioria delas liberadas, mas ainda existe por volta de 1.000 detidos, todas com condicionantes que, se forem a manifestações de novo, voltarão à prisão. Fora isso, Kelly, figuras importantes foram presas. Na quarta-feira, o Henrique Marques, que foi um dos 10 candidatos, ele que inclusive ajuizou diferentes ações pedindo a anulação do processo, foi preso. A Frente Popular diz que ele foi preso, assim como o irmão do Edmundo Gonzalez também foi preso. Então, no imaginário da população, um cidadão comum que não tem qualquer imagem, que não tem um apoio, inclusive internacional, estaria ainda mais em risco se comparecer. Mas, independente disso, ainda assim, pessoas vão à rua, como a gente vê aí nas imagens, para estar o seu descontentamento e, inclusive, pedir o reconhecimento do Gonzalez como presidente. Agora, professor, como que fica, então, essa relação com os Estados Unidos? Quais serão as posturas que Donald Trump deve adotar em relação à Venezuela? É um caso ainda a aguardar, até porque o Trump anda falando sobre muitos outros países, todos especificamente com interesses geopolíticos e recursos estratégicos, que é o caso da Venezuela. Lembro que a Venezuela está em disputa com a Guiana por 2/3 do território do país vizinho, a província de Essequibo, e caso isso se materialize, só reforça ainda as suas reivindicações de mudança da zona econômica exclusiva, e a partir daí haveria também alteração na fronteira marítima com Trinidad e Tobago, Barbados, Suriname e até a França, por posse da Guiana Francesa. E isso, Kelly, gira em torno de um recurso estratégico global, que é o hidrocarboneto, do qual a gente tem o desdobramento petróleo e gás. A Venezuela, que já está em sanção econômica há bastante tempo, pode ser que um governo Trump reforce as sanções econômicas para ainda mais prejudicar a situação do país, fazendo com que a população se sinta ainda mais pressionada a manifestar, apesar do medo contra o regime. Ou então, o que a gente pode acompanhar só no futuro é de dar apoio a oposicionistas, seja com financiamento e, eventualmente, até com armamentos, como já houve tentativas de derrubadas de regime em outros lugares do. Por enquanto, a gente ainda precisa aguardar o início, do mandato do Trump para saber qual vai ser a postura oficial. Mas eu aposto que, no mínimo, manterá as sanções para pressionar a Venezuela ou para voltar à negociação e fazer sanções, fazer concessões econômicas, ou, quem sabe, a população mesmo reforçar as manifestações contra o regime. E também verificar como que vai ser esse alinhamento, com a Rússia, se isso vai se intensificar ou não. Então, são vários fatores que, infelizmente, podem, dependendo do que ocorrer, levar a atenção regional aqui, Isso, Kelly. Do discurso de posse, o Maduro fez, inclusive, questão de dizer: nós somos parte dos BRICS, e você tem alguns países relevantes que são membros plenos ou membros associados reconhecendo o Maduro como chefe de Estado. No caso da Europa, são apenas 2 estados, a Sérvia e a Turquia, que é um membro associado dos BRICS. Fora isso, você tem Rússia e China, os 2 maiores dos BRICS, reconhecendo o governo do Maduro, e que dão sim essa linha de salvação econômica, mantendo ainda um bom contato tanto de compra e venda para a economia interna da Venezuela e para a exportação dos seus recursos, utilizando inclusive, Kelly, daquela frota paralela que a Rússia construiu para exportar o seu petróleo e fugir das sanções internacionais. A Venezuela acaba se beneficiando dela também. Professor, vamos falar mais agora sobre os Estados Unidos. Donald Trump foi condenado à dispensa incondicional no caso sobre pagamentos para esconder uma relação extraconjugal. A medida é adotada de maneira simbólica para encerrar o caso, sem que Trump tenha que ser preso
ou receber qualquer pena, hein? Ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso do presidente eleito para bloquear o anúncio da sentença da Justiça Estadual em maio. Trump foi declarado culpado por um júri popular de 34 acusações de falsificação contábil pelo pagamento à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels para esconder uma relação extraconjugal às vésperas das eleições de 2016. Trump sempre negou as acusações. Mesmo condenado, o presidente eleito não será afetado, não. E a decisão é apenas simbólica. Apesar disso, a sentença é histórica, já que Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser considerado culpado pela justiça penal, professor. É isso, Kelly. A gente não está lelo no direito brasileiro. As leis penais de Nova York, onde o Trump foi condenado, estabelece essa possibilidade de dispensa incondicional. A dispensa condicional no Brasil tem nome, a sursis penal, quando há a suspensão da aplicação da pena privativa de liberdade com imposição de condicionantes. O Trump, pelo contrário, ficou apenas com a condenação formal. Ele não é mais ficha limpa e, caso tenha condenação futura no estado de Nova York, isso pode ser uma situação agravante de futura pena. Claro que para ele não vai afetar também qualquer possibilidade de conseguir contratar aluguel, conseguir um emprego, que ele, como presidente da República, não terá nenhum desses desafios e sequer ele mesmo tem hábitos regulares, né, de contato dentro de Nova York. A base dele, quando não está como presidente em outro estado, o da Flórida. Portanto, ele só fica com essa pecha aí histórica, Kelly, de ser o primeiro presidente da história de ter sido condenado. Agora já com a publicação definitiva, mas uma condenação sem sentença, sem nenhuma punição específica, exceto ficar aí registrado que ele foi condenado. Vamos seguir acompanhando, né, e analisando aqui, porque ainda falando sobre os Estados Unidos, Elon Musk, escolhido como chefe de uma comissão de eficiência governamental durante o mandato de Trump, afirmou que pretende reduzir os gastos públicos federais em $1 trilhão. O bilionário disse que encontrou vários gastos que podem ser eliminados. Apesar de não dar detalhes, ele declarou que é como estar em uma sala cheia de alvos. Há algum tempo, Musk já havia falado sobre reduções em massa de funcionários na burocracia federal. Cerca de 2/3 do gasto público federal são destinados a programas que Trump não poderá eliminar, além de outros que o republicano já sinalizou que não deseja cortar, relacionados à segurança social e à saúde, professor. Isso, Kelly. O Musk, especificamente, foi nomeado para um órgão recém-criado de ciência da administração pública e tem possibilidade de, sim, indicar ações e determinar que subordinados as implementem em diferentes setores, dentre eles a educação e o serviço de inteligência americana, que tem múltiplas agências. O Musk considera que tem muita gordura aí e que é possível, com cortes de gastos, uso de tecnologia e também dispensa de privilégios, cortar bastante os gastos públicos. E lembrando que isso vai ser essencial para o Trump, Kelly, porque ele também promete reduzir os impostos e, portanto, isso poderia gerar um desequilíbrio nas contas públicas, arrecadando menos e mantendo os gastos, dá um déficit muito alto. Então é preciso também cortar, caso de fato ele vai manter a promessa de reduzir os impostos. Vindo do Musk, a gente imagina que realmente uma solução tecnológica seja implementada para reduzir gastos. A pergunta que fica é: que solução é essa, né? Quem detém a tecnologia e como que o governo americano, na mão de quem que o governo fica, né? Então, vamos seguir também analisando. Isso é muito importante. Pode ser estratégico para o próprio Musk também, né, professor? Desde a eleição do Trump, a fortuna dele cresceu 2 vezes, né? Dobrou de tamanho. Ele também é um fornecedor de serviço para o governo americano, lembrando que ele tem uma empresa de lançamento de satélites, de espaçonaves, e que já tem contratos e poderia fazer outros. E o parceiro de Big Tech, agora o Mark Zuckerberg, da Meta, também tem pretensão de vender serviços tecnológicos para o Trump. E ao tudo que parece, o Trump está aberto para esse tipo
de proposta e de parceria com essas instituições. Quem está de fora, não só dentro dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, Kelly, vê com certo ceticismo, com certa dúvida, porque toda a concentração de poder, ela deve ser criticada pelos perigos, né, do mau uso dela. Ela pode vir, sim, com uma resposta rápida, com eficiência. A dúvida é se haverá controle democrático sobre esse tipo de atuação. Então, terceirizar serviços que, teoricamente, deveriam ser do Estado para empresas sem um controle efetivo político pode abrir espaço para outros de corrupção, que não só a corrupção de desaverba do orçamento. Vamos para o leste europeu para falar sobre a guerra na Ucrânia, porque um mercado foi atacado por um míssil essa manhã na Rússia. Veja só o momento da explosão. Esse caso aconteceu na cidade de Donetsk e assustou os moradores que circulavam pela região. Segundo a agência de notícias da Rússia, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas nesse ataque. Autoridades acusaram a Ucrânia pelo bombardeio, mas até o momento o exército ucraniano não se manifestou sobre o caso. Então, veja, é uma região que está sendo muito disputada pelos dois países, não é, professor? Isso, Kelly, é preciso que o espectador esteja atento, porque Donetsk é o nome de toda uma província, um estado da Ucrânia, mas reivindicado pela Rússia, com o nome de Oblast, 4 deles, mas também a cidade mais importante dessa região é chamada de Donetsk. 49 quilômetros de distância dessa cidade, onde está a linha de combate, Kelly. 3 dias atrás, a Rússia anunciou e a Ucrânia reconheceu que perdeu a cidade de Kurakov, um importante centro logístico de mobilização, tanto de tropas quanto de armamentos dos ucranianos que se defendem. 4 dias atrás, portanto, um dia antes, também nessa região de Donetsk, a Rússia afirmou e a Ucrânia reconheceu que perdeu a cidade de Shchenkovsk. E isso é muito importante porque ali há o maior depósito de minerais raros da Ucrânia, depósito de lítio, mas que também tem nióbio, berílio, tântalo e que, de alguma forma, era um sopro de vida econômica para o regime ucraniano do Zelensky. Agora é possível saber, está na dúvida, né, de como que isso vai afetar a continuidade da guerra para o seu lado. A Rússia, pelo outro lado, já trabalha com as expectativas de retomada econômica da exploração desses recursos em algum pouco tempo, porque olhando o avanço territorial obtido em outubro, novembro, dezembro e agora já em janeiro, Kelly, são muitos quilômetros quadrados que a Rússia tem incorporado à sua zona de influência, retirado de influência da Ucrânia. Professor, o Kremlin anunciou que Vladimir Putin está aberto a conversas com Donald Trump. A afirmação acontece horas depois do presidente eleito dos Estados Unidos dizer que estava preparando uma reunião com o líder russo para tratar do conflito na Ucrânia. O Kremlin ainda afirmou que acolhe com satisfação a disposição de Trump de resolver os problemas por meio do diálogo. A expectativa é de que uma reunião entre os líderes seja marcada após a posse do republicano em 20 de janeiro. O retorno dele à Casa Branca gerou esperanças de uma resolução diplomática, apesar dos temores de que um acordo de paz rápido possa ter um alto preço para a Ucrânia, incluindo ceder territórios à Rússia, não é mesmo? Isso, a linha vermelha que a Rússia diz que não vai negociar são os 4 oblastes que ela reivindica desde 2022, além da Crimeia, portanto, um quinto oblast, que da mesma forma a Ucrânia diz que não. E a Ucrânia segue lutando com o apoio dos Unidos e o apoio dos seus aliados ao redor do mundo, em especial os europeus. Se a principal economia e exército do mundo, os Estados Unidos, bandear para aceitar negociar isso do lado em benefício da Rússia, fica bem difícil da Ucrânia resistir, Kelly, e, portanto, ela teria que fazer, sim, de imediato, essa perda de concessões. Essa possibilidade de diálogo dos dois lados foi porque o Trump, recentemente, fez um reconhecimento junto à mídia americana de uma das grandes reclamações que o Vladimir Putin faz, de que a expansão da OTAN seria algo estrategicamente muito perigoso para a Rússia. E o Trump
diz: eu entendo isso, eu entendo por que a Rússia considera isso um perigo e a Rússia tem o direito de ter os seus assuntos de segurança sendo considerados. Lembrando que semana passada e no final de semana, o Trump andou falando de argumentos de segurança americana para reivindicar a incorporação da Groenlândia, do Canal do Panamá e até do Canadá inteiro, né? Esperando também fazer ingerência sobre o México. Então está dentro desse grande jogo geopolítico global que a gente, Kelly, precisa pôr na conta também os europeus. É preciso que o Trump ouça os interesses russos, pelo que ele diz está disposto a fazer isso, mas não pode negar que existem interesses de outros tantos países que temem uma vitória russa agora seria apenas porta e convite para novos conflitos no palco europeu. Então o Trump certamente deveria e provavelmente vai ouvir pedidos para também levar em consideração as preocupações da Polônia, da Alemanha e outros tantos países que temem o expansionismo russo. Olha, o jogo geopolítico em 2025 tende a ser bastante acirrado. O fato que a gente vai seguir analisando tudo para entender, inclusive, como nos impacta aqui no Brasil. Professor, muito obrigada. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Obrigado também, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada, igualmente.